Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escrevam comentários sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Ele decidiu se vingar de seu chefe e elaborou um plano astuto. O que ele fez foi inacreditável. Billy ainda tinha mais 4 anos de sentença e 6 anos atrás de arame farpado. Ele não escreveu um pedido de clemência. Algumas pessoas esperavam e escreviam tais petições, na esperança de que os poderes superiores acabassem tendo pena e abrissem a porta da liberdade para o pobre condenado. Billy pensava o contrário. Ele havia recebido uma sentença justa, pois havia matado um homem. A questão era, por que ele o matou? No passado, ele tinha uma família unida e feliz. Mamãe criou 2 meninos sozinha. Sem dúvida, o mais velho, Archie, era inteligente e bonito, o orgulho e a alegria de sua mãe. E ele iria se tornar um militar, como seu pai, que morreu prematuramente. E a mamãe tinha uma queda por Archie. Billy cresceu magro e doente, e adorava carros mais do que qualquer outra coisa. E seu melhor amigo era o motorista que levava seu pai de um lado para o outro. Ele também ensinou Billy a dirigir. Descobriu-se que o garoto tinha um verdadeiro talento para isso. Agora não havia dúvida de que ele iria para o Instituto Politécnico para estudar engenharia automotiva. Billy queria projetar modelos de carros de corrida e também sonhava em se tornar um piloto de corrida. Por que não? Mas todos esses planos nunca se tornariam realidade. Archie se alistou e assinou um contrato. Depois, se tudo desse certo, ele queria ir para a escola militar. Nesse meio tempo, ele foi enviado para um local de difícil acesso. Ele não conseguia receber uma ligação telefônica e as cartas nem sempre chegavam. Ocasionalmente, Archie entrava em contato, e então sua voz soava alegre. Ele nunca reclamava e sempre tentava animar seus parentes. Mas seus parentes entendiam que qualquer coisa poderia acontecer com Archie todos os dias. O serviço militar é assim. Billy estava no ensino médio na época e, da melhor forma possível, tentava ajudar a mãe. Ele era muito bom em tarefas domésticas, sabia preparar o jantar, limpar e lavar a roupa. O garoto também trabalhava como zelador. Ele se levantava antes do amanhecer e saía para o quintal para limpar a neve, quebrar o gelo com um pé de cabra, espalhar areia nos caminhos. Mas então minha mãe ficou desempregada e sua organização simplesmente deixou de existir. Ela recebeu uma indenização, mas não foi suficiente por muito tempo. Não surgiu um novo lugar, e o dinheiro necessário com urgência para uma família pequena não era suficiente para os itens essenciais, alimentação e serviços públicos. Então, minha mãe seguiu o conselho de um amigo e conseguiu um emprego em uma loja. Billy era contra, pois achava que era demais para a mamãe. Noites sem dormir. Mas mamãe foi contra a vontade dele. Ela garantiu a Billy que ele não precisaria trabalhar por muito tempo e que, depois, ele se formaria, começaria a ganhar um bom dinheiro, Archie voltaria e eles teriam uma vida boa. Mas mamãe também não conhecia seu futuro. Um mês depois, ela foi assassinada por alguns rapazes que não tinham dinheiro suficiente para comprar uma bebida. Eles a encontraram pela manhã, ainda viva. Mamãe viveu por cerca de 24 horas e morreu no hospital. Billy ficou cinza na porta do pronto-socorro. Ele não conseguia ficar longe do hospital. Os médicos lhe garantiram que fariam tudo o que pudessem e que não havia nada que ele pudesse fazer para ajudar. A mulher estava em estado grave e não reconhecia ninguém. Ao amanhecer, o médico saiu da unidade de terapia intensiva, deu um tapinha discreto no ombro de Billy e saiu pelo corredor. O garoto entendeu tudo e chorou em silêncio. Ele se culpou por tudo. Ele deveria ter agido como um homem, abandonado o ensino médio, saído para ganhar dinheiro. Assim, mamãe ficaria em casa e estaria viva. É claro que a investigação começou, mas foi lenta. Logo ficou claro que era improvável que os culpados fossem encontrados. Ninguém tinha visto nada, nem ouvido nada. Então, por meio de amigos, ele entrou em contato com aqueles que poderiam saber algo, mas eles relutavam em compartilhar informações.
Em questão de semanas, Billy conseguiu fazer o que a investigação não conseguiu. Ele encontrou o homem responsável pela morte da mãe do homem que a havia esfaqueado. Jacob acabou sendo o filho ilegítimo de um policial de alto escalão. É claro que esse canalha era uma dor de cabeça para seu pai. Ele estava sempre bebendo, se envolvendo em histórias obscuras, tendo que ser exonerado. Houve uma história há cerca de 1 ano. Esse cara entrou em um cruzamento em alta velocidade e bateu em outro carro. Ele matou um idoso. Mas Jacob não recebeu nenhuma punição. Da forma como o caso foi tratado, a culpa pela infração de trânsito foi do morto. Billy não tinha dúvidas de que seria feito todo o possível para manter Jacob fora da cadeia. No mínimo, se surgissem provas irrefutáveis de que ele havia roubado o quiosque e matado a vendedora, seriam os parceiros do verdadeiro culpado que iriam para a cadeia, não ele. Jacob ainda estaria solto, fazendo o que quisesse. Billy não aguentou, então lidou sozinho com a escória que havia arruinado sua vida. Ele o esperou no portão e... No tribunal, ele se declarou culpado e disse que faria isso de novo. Este não é o Cáucaso com rixas de sangue, o promotor ficou furioso. Como você sabia que o jovem que você matou estava envolvido na morte de sua mãe? Você mesmo resolveu o caso, proferiu a sentença e a executou. Mas e se todos fizessem isso, para onde a sociedade iria a partir daí? Em resumo, foi um assassinato premeditado. Billy pegou 10 anos e foi mandado para um reformatório. Sua vida foi tolerável por um tempo. Os condenados logo descobriram o que estava reservado para o garoto de cabelos brancos. Do ponto de vista deles, ele era digno de respeito. E não era maltratado na área. Além disso, ele era útil para os condenados. Um homem instruído é sempre útil aqui. É por isso que os condenados pediam a Billy que escrevesse cartas para seus parentes e para suas garotas favoritas, que redigisse petições de perdão e assim por diante. Para isso, eles o alimentavam e tentavam tornar suas condições de vida um pouco mais fáceis. Billy nunca foi mimado. Trabalhava em pé de igualdade com todos os outros, não denunciava os outros, não se curvava aos seus superiores. Era retraído e silencioso, mas aqueles com quem cumpria sua pena não o censuravam. Modesto, quieto, ele conhecia seu lugar, mas não se deixava humilhar. E, talvez, ele tivesse cumprido sua sentença em silêncio, mas o chefe da colônia mudou, e um Sr. Walker foi nomeado para o cargo. Infelizmente, ele acabou se tornando amigo do coronel cujo filho Billy matou. E Walker prometeu tornar a vida do prisioneiro insuportável. A coisa mais fácil a fazer era conseguir que um dos condenados o fizesse. Não é incomum que um homem seja envenenado como um animal selvagem atrás de arame farpado. No final, incapaz de suportar isso, ele acabaria tirando a própria vida. Mas até mesmo as autoridades locais se recusaram a ir contra Billy. Ele foi para a cadeia por sua mãe. Era a coisa certa a fazer. A mãe é sagrada. Por isso, tiveram de usar os velhos métodos testados e aprovados. Começaram a colocar Billy na cela de castigo. Qualquer desculpa servia. Desde um botão desabotoado ou fora de serviço até o fato de o prisioneiro Zavialov ter aparecido ou sem uniforme. Billy não era conhecido por sua boa saúde. E ele percebeu que, mais cedo ou mais tarde, a X acabaria com ele. Ele estava sempre sozinho na cela de confinamento solitário, o aquecimento nos meses frios de inverno era fictício, o radiador mal esquentava. Mas a vidraça superior da janela estava quebrada, e flocos de neve voavam para dentro da cela. Eles foram despidos até a camisa e tiveram de cumprir 2 semanas em um ambiente como esse, com pouca comida. Certa vez, Billy contraiu pneumonia. Ele estava delirando, não reconhecia ninguém e a enfermeira foi lhe aplicar injeções. Em resumo, foi um milagre ele ter se recuperado. Na vez seguinte, quando Billy foi privado de visitas e mandado de volta para a solitária, ele entrou em greve de fome, embora não tivesse esperança de sucesso. Se um prisioneiro morre, não é uma grande perda. Mais tarde, ele foi tratado um pouco no hospital do campo, e tudo começou de novo. De alguma forma,
Porém, depois de cumprir pena no centro de isolamento, Billy sobreviveu aos amargos meses de inverno e esperou pela primavera. Agora ele não poderia morrer de geada. E então os prisioneiros contaram a Billy sobre o plano dos chefes, do qual, de alguma forma, tinham ouvido falar. Logo os prisioneiros de outro campo seriam transferidos para cá. Alguns deles seriam trancados na ala de isolamento com Billy, e ele seria o derrubado. Ele nunca sairá de lá. Você precisa fugir, Billy, a autoridade local disse a ele, nós organizaremos isso de alguma forma. Não há outra saída. E, de fato, seus amigos em perigo o fizeram. A fuga foi um sucesso. Billy ficou livre de repente. Ele não tinha dinheiro nem documentos, tinha que ficar quieto, como a mesma autoridade o aconselhou, e depois encontrar as pessoas que o ajudariam a obter um passaporte limpo. Se você não quiser voltar para a região, vá para um canteiro de obras, disse-lhe um dos prisioneiros, onde o trabalho é duro e sujo, mas eles aceitam todo mundo. E então você encontrará algo melhor. Mais cedo ou mais tarde, eles se esquecerão de você. Eles vão parar de procurar. A única coisa que Billy se permitia fazer quando estava solto era entrar em contato com o irmão, embora os prisioneiros o aconselhassem a ficar quieto por enquanto. Archie estava no serviço militar há muito tempo. Mas depois do que aconteceu com sua família, ele mudou de ideia e não se alistou no exército. Ele agora trabalhava como guarda florestal em uma área remota. Durante todos esses anos, ele foi visitar o irmão, enviou-lhe comida e outras coisas. E nunca o culpou por nada. A vida é assim, nunca se sabe o que pode acontecer, disse ele, e uma vez acrescentou calmamente, eu teria feito o mesmo que você. Não se culpe. Quando Billy discou o número da família, ele tinha um objetivo em mente e seu irmão precisava saber que ele estava vivo. Afinal de contas, eles só tinham um ao outro. Ele esperava que Archie ficasse horrorizado com o que havia feito, porque, quando fugiu, Billy já havia cumprido a maior parte de sua sentença. E agora, se ele fosse recapturado, certamente seria condenado a mais tempo. Mas tudo o que seu irmão disse foi: espere. Eu vou buscá-lo e levá-lo para minha casa. Depois decidiremos o que fazer em seguida. Porque, começou Billy, mas Archie não ouviu. Vamos combinar um horário e um local, disse ele. E no dia e hora combinados, Archie colocou o irmão no carro e o levou até sua aldeia. Ele morava em uma casa nos arredores do vilarejo, onde não havia medo de convidados inesperados ou visitantes ociosos. A estrada era visível de longe, e era impossível chegar lá sem ser notado. Billy era procurado, é claro, e seu único parente havia sido contatado. Archie foi categórico ao afirmar que não sabia de nada. Ele decidiu deixar o tempo passar. Ele encontraria os melhores advogados para Billy e conseguiria transferi-lo para outra colônia penal. Lá, seu irmão terminaria sua sentença e começaria uma nova vida. Archie sentia dor ao olhar para o irmão. Billy não se parecia mais com ele mesmo. Ele costumava ser um garoto brilhante, sorridente e confiante. E agora? Magro, com o rosto enegrecido e os olhos como os de um lobo caçado, não era possível olhá-lo nos olhos. Mamãe não teria sobrevivido ao ver seu filho daquele jeito. Archie alimentou Billy com leite de cabra, pão do campo e mingau. Quando você recuperar o juízo, quando parecer um homem, então conversaremos, dizia ele, sempre que o irmão falava sobre o futuro. De manhã, Archie foi embora, o guarda florestal tinha muitas tarefas, e Billy ficou para cuidar das coisas. Havia internet na cabana. Assim, Billy encontrou rapidamente o homem que havia envenenado sua vida na colônia. Em pouco tempo, reuniu todas as informações que pôde sobre ele. Harry era rico e próspero. Sua carreira estava indo bem. E seu último cargo era muito lucrativo. Quanto à sua vida pessoal, o coronel não era menos afortunado. Com sua primeira esposa, ele se separou, não havia filhos no casamento. Mas, há alguns anos, Walker se casou novamente. Sua esposa, Betty, administrava um serviço de coleta de cães.
Uma mulher bonita e bem educada, ela aparecia com frequência na televisão local dizendo que queria criar abrigos para animais sem lar. Na realidade, porém, os donos de cães indignados diziam que os apanhadores de cães pegavam todos eles, mesmo os cães domésticos bem cuidados, assim que o dono lhes dava as costas. A multa por captura é grande, uma senhora idosa que perdeu seu Charika Uzushka por negligência não tem condições de pagá-la, pois é metade de sua aposentadoria. E é impossível ligar para o local onde os animais são mantidos. E não é fato que, quando você chega com dinheiro e documentos para pegar seu animal de estimação, ele já esteja vivo. Ele pode ser facilmente dilacerado na gaiola por outros cães maiores e mais agressivos. Ou ele pode contrair alguma doença. Billy olhou para o rosto sereno de Ina. Ele se lembraria daquela mulher. Ele queria tanto bater em Walker onde ele estava mais vulnerável, para fazer o coronel implorar por misericórdia. Harry também teve outra filha, Katy, fora do casamento. Mas parecia que ele não entrava em contato com ela ou com a mãe dela há muito tempo. Um romance passageiro, por assim dizer. Mesmo assim, Billy fez o possível para manter a aparência da garota em sua memória. E ele tinha uma ótima memória, treinada pela prisão. Às vezes, ela o impedia de enlouquecer. No confinamento solitário, ele se lembrava de poemas, páginas de livros que havia lido, ressuscitava alguns momentos felizes da vida naquela época, e sua mãe e Archie ainda estavam juntos. E agora Billy, sem saber que Archie estava procurando um advogado para ele, sonhava com o dia e a hora em que teria em suas mãos uma das mulheres queridas de seu atormentador. E o destino dela dependeria dele. Quando cada dia é como o outro, o tempo se arrasta infinitamente. Mas quando você olha para trás e vê os anos que se passaram, eles parecem ter voado em um instante. Você tinha apenas 18 anos e aqui já está com 26, 27? O triste não é que você esteja envelhecendo, você ainda está florescendo e, no futuro, terá todas as oportunidades de manter sua beleza. Não é um problema quando seu marido é rico. A tristeza é que você sente agudamente a transitoriedade dos anos e percebe que sente muita falta. E quantas esperanças e planos você tinha? Não, Kate nunca sonhou em estudar em uma universidade de prestígio, depois se tornar uma mulher de negócios, construir uma carreira. Aos 18 anos, ela era uma garota risonha, cuja principal riqueza é uma câmera profissional, com a qual ela tem tanto em comum que se tornou parte de seu corpo. Kate tinha um senso de beleza apurado. Ela podia ficar parada por um longo tempo e olhar para uma paisagem que ninguém mais notava. E então, ao capturá-la em uma fotografia, todos ficavam boquiabertos com a imagem. Um galho coberto de neve, um pombo branco bicando bagas de sorveira, uma lagarta em uma folha de grama, seu reflexo em uma poça, contra as nuvens. A garota sonhava em dedicar toda a sua vida à fotografia. Ela precisava de dinheiro para comprar uma casa sobre rodas ou ir viajar pelo mundo. Ela queria servir a beleza em letras maiúsculas e oferecê-la às pessoas. Às vezes, parecia-lhe que estava fazendo os cegos enxergarem, permitindo que outros vissem como o mundo era belo. Para sua maioridade, sua mãe deu a Kate uma viagem a Nova York. Ela sabia há quanto tempo sua filha sonhava em conhecer essa cidade, andar por suas ruas, visitar seus museus. Kate até gritou de felicidade como uma garotinha. Sua mãe não costumava mimá-la, ela simplesmente não tinha essa oportunidade. Kate não sabia nada sobre seu pai. Ela evitava fazer perguntas, prevendo que o assunto seria difícil para sua mãe. Mais tarde, porém, descobriu-se que essa primeira viagem independente de sua vida mudou todo o destino de Kate. O trem chegou a Nova York à noite, e ficou claro que seria melhor esperar o amanhecer na estação. Kate passeou pelo enorme e movimentado edifício com olhos sonolentos. Ela comprou uma salada, um café e um pãozinho na lanchonete que funcionava a noite toda. Depois, não aguentou mais, encontrou uma sala de espera paga e lá, acomodada em uma poltrona macia, cochilou até o amanhecer. Em seguida, foi procurar um albergue onde sua mãe havia reservado um lugar para ela. Quando viu um hotel barato, a garota ficou feliz, porque durante uma semana inteira ela iria morar em uma casa antiga na Fontanka. Uma parte dos quartos do albergue tinha vista para o pátio e era um verdadeiro poço de pedra, o que causava um clima depressivo,
como aquele que se tem depois de ler romances. Mas, além das janelas do quarto em que Kate estava, havia o calçadão e, à noite, muitas luzes refletiam no rio. Na noite de seu primeiro dia em Nova York, suas pernas estavam agitadas e seu pedômetro marcava 60.000 passos. Mesmo assim, Kate ainda tinha energia para ir à Book House. Ler era sua segunda paixão e ela queria comprar um romance para passar a tarde. Quem poderia imaginar que uma visita a essa loja se tornaria para ela o início de um verdadeiro romance? Pela primeira vez, ela e Tony se viram entre as prateleiras de livros. A garota ficou impressionada com um homem de aparência agradável, vestido com um elegante paletó preto. Mais tarde, Tony disse que havia confundido Cathy com uma estrangeira. Pensei que você fosse francês. Afinal, você não pode ser chamada de bonita, mas meu Deus, como você era adorável! Disse ele com certa surpresa, aqueles grandes olhos verdes, o cabelo castanho esvoaçante, as franjas em seus olhos. Eu não conseguia tirar meus olhos de você. E quando você sorriu, foi o golpe de misericórdia, eu estava morto. Tony então se voltou para Kate, pedindo-lhe conselhos sobre como escolher um livro. Ele então lhe perguntou se ela era uma garota ou uma viajante. Kate admitiu que só ficaria na capital do norte por alguns dias. Portanto, ela quer ver mais coisas durante esse tempo, mas a força física tem um limite. Por exemplo, hoje ela estava tão cansada que mal conseguia se levantar. Tony convidou Kate para tomar um café forte em uma cafeteria que ficava literalmente a poucos passos da Book House. Ele então ofereceu seus serviços como motorista e guia turístico. Eu também não sou daqui, mas já estive em Nova York muitas vezes e a conheço bem. Tem um bom carro, você não se cansará e verá muito mais se eu a levar pelas ruas da cidade e lhe mostrar tudo o que você queria ver. Embora sua mãe tivesse educado Kate com bastante rigor, e uma das regras não escritas fosse não entrar no carro com estranhos, a garota, por algum motivo, não resistiu e confiou em Tony. E tudo mudou, ela não conhecia mais o cansaço. Muitas vezes Tony a pegava de manhã e depois iam para algum lugar. Às vezes, Tony estava ocupado pela manhã e Kate passava a primeira metade do dia em um museu, e então seu novo conhecido encontrava uma oportunidade de lhe mostrar Nova York de um ângulo inesperado. Por exemplo, seus pátios e telhados. Esses últimos fascinavam especialmente a garota. Ela e Tony costumavam subir nos telhados ao anoitecer ou depois de escurecer e olhar para a cidade, inundada de luzes, a seus pés. E ainda havia energia suficiente para passear de barco pelos rios e canais, sentar-se em um restaurante e ver as pontes sendo construídas. E, é claro, Tony e Kate conversaram muito. A garota foi a primeira a se abrir com seu novo conhecido. Contou-lhe como ela e sua mãe viviam, falou-lhe sobre seus planos de se tornar fotógrafa e viajante. Lamentou o fato de que, com exceção de sua mãe, ela não tinha uma alma gêmea. É muito triste que tudo tenha terminado assim. Se mamãe tivesse um ente querido, ela não se sentiria tão solitária. E assim. Ela sempre diz que vou me casar e depois terei minha própria vida, e não haverá lugar para ela nela. Eu tento dissuadi-la, mas acabamos chorando juntas. Eu realmente sinto pena dela em momentos como esse. Tony ouviu atentamente a história, e Cathy sentiu que ele a entendia tão bem quanto qualquer outra pessoa. Kate sabia que seu novo conhecido não era um homem pobre. O modo como Tony se vestia, seu carro estrangeiro caro e o fato de que ele levava Kate aos melhores restaurantes de Nova York diziam isso em termos inequívocos. A garota ficava olhando para os preços do cardápio. Ou ela se oferecia para ir a um café mais simples ou estava disposta a pagar com seu próprio dinheiro. Tony apenas ria. Certa vez, ele levou Kate a uma vidente. A mulher não fazia propaganda, era bem conhecida. Mas apenas alguns poucos a procuravam porque seus serviços custavam muito dinheiro. Kate ficou impressionada com a casa antiga, que era feita de lajes tão escuras que pareciam pretas. E a proprietária era uma mulher muito magra, cujos olhos pareciam emitir a luz de uma bruxa. Ela usava um roupão de seda japonesa e fumava o tempo todo. Sem cumprimentar Tony, ela acenou com a cabeça para Kate. Quer que eu lhe diga o que está reservado para ela? Tony acenou com a cabeça.
Então, sente-se e espere. Você sabe que eu preciso estar com o homem cara a cara. Tony se sentou no sofá da sala de estar e a proprietária levou Kate para a pequena sala. A garota estava preparada para ver algo incomum, velas pretas, alguma parafernália necessária para a bruxaria. Mas ela se viu em um ambiente comum. As paredes do cômodo eram simplesmente caiadas de branco, e toda a mobília consistia em 2 poltronas e uma mesa baixa, sobre a qual havia uma lâmpada acesa. As pesadas cortinas estavam fechadas e um incenso fumegava. A cartomante sentou Kate. Ela tratou a garota como um médico trata um paciente. Por um tempo, ela segurou sua mão como se quisesse medir seu pulso, com a testa franzida. Então, foi como se ele tivesse se esquecido completamente de sua cliente. Ele colocou as cartas de tarô sobre a mesa e ficou em silêncio. Kate não aguentou mais. Você pode me dizer alguma coisa? Não vou aceitar nenhum dinheiro de você, disse Aglaia de repente. E não conte a ninguém o que estou prestes a lhe dizer. Você está prestes a começar uma vida nova como nunca conheceu. Você terá tudo. Eu vou me casar? Perguntou Kate timidamente. Não havia como ela ter o tudo sozinha. Não era a renda certa. A menos que ela arranjasse um marido. E Katy estava começando a sonhar que seria Tony. Você sairá dessa, acenou a cartomante, mas, infelizmente, você terá o que nunca sonhou antes. Mas você não pode acreditar nisso. Por que não? É alienígena, disse a mulher simplesmente, você só vai brincar e ficar entediado. Assim que você sentir isso, vá embora e não olhe para trás. Se ficar, será ruim para você. E o que acontecerá? Você morrerá. E eu não vou falar mais nada sobre isso. Por que você não quer o dinheiro? Não é isso que eu quero de você. Quero que me traga o balão. Não se esqueça dele. Não o venda e não o guarde para você. Tudo tem seu próprio destino, e tudo deve ter seu próprio dono. Que tipo de balão? Kate ficou confusa, eu não tenho nada disso. O que faz você pensar que? Você saberá no devido tempo, sorriu a cartomante, e ninguém além de você pode fazer isso. Tudo bem, não vou torturá-lo com enigmas. Se você vender o globo, receberá muito dinheiro, é claro. Mas isso só lhe trará dor. Você sabe como isso acontece. Um homem ganha na loteria e, de repente, precisa dessa quantia para o tratamento de uma criança ou para um funeral. E se você guardar o dinheiro para si mesmo, será amaldiçoado como eu. A maior felicidade é o fato de um homem não conhecer seu futuro. Mas eu sei. Tanto o meu quanto o dos outros. Essa é a minha maldição. Não posso mudar nada. Kate ignorou essas palavras. A estranha mulher havia prometido não falar por enigmas, mas ela ainda estava sombria. É melhor você me dizer se eu serei feliz? Perguntou a garota. De repente, a cartomante sorriu, e esse sorriso acabou sendo caloroso e até mesmo afetuoso. Você será. Mas não da maneira e nem naquele momento, como você vê agora. A mulher se levantou, indicando que a audiência havia terminado. Tony, que estava esperando o retorno de Katy, folheando uma revista, saiu correndo ao encontro dela. Ele pegou seu talão de cheques. O de sempre? Ele perguntou, e a moça percebeu que ele era um cliente regular da cartomante. Mas a mulher balançou a cabeça. Não vou levar nada. Nem um centavo. E você, isso foi feito para Kate, lembre-se do que eu lhe disse. Ela é incrível, murmurou Tony enquanto desciam as escadas, ela geralmente cobra uma fortuna por uma única sessão. E as pessoas estão dispostas a pagar porque ela nunca enganou ninguém. E desta vez ela está sendo tão generosa. Com o que você a subornou? Kate balançou a cabeça, de não sei. E o que ela disse? O homem continuou perguntando. A garota queria contar, porque não via nada particularmente significativo nas palavras da cartomante, então ela ficou com os olhos marejados. Mas então a feiticeira se colocou diante de seu olhar mental.
Ela colocou o dedo nos lábios e disse: "E não posso falar com você sobre isso." "Não posso falar sobre isso", disse Kate, "ou será um desastre." "Então não fale." Tony parecia assustado, e desviou a conversa para outro assunto. 10 dias de férias passaram completamente despercebidos por Kate. Ela havia comprado uma passagem para a viagem de volta. Tony queria enviar a garota de avião, porque o trem é desconfortável, longo e irritante. Mas depois ele mudou de ideia. "Eu teria medo por você", disse ele. "Os aviões às vezes caem." E ele trocou sua passagem no vagão por um assento no SV. Ele pediu a moça em casamento na plataforma quando estava embarcando. Ele queria escolher um cenário mais romântico, sorriu, mas não deu certo. "Não posso deixar você ir embora assim, sem saber se vai voltar ou não." "Kate, você quer se casar comigo?" E sem esperar pela resposta da moça, que estava simplesmente atordoada de surpresa, ele tirou do bolso uma caixa de veludo. E colocou um anel com uma pedra cintilante no dedo da moça. Então Kate disse o sim quando o noivado já estava quase sendo celebrado. A garota não sabia nada sobre joias caras, e somente em casa suas amigas lhe disseram que o anel tinha um diamante grande e que tal anel custava uma quantia absurda. Mas para a mãe de Kate, o mais importante era outra coisa. "Você está apaixonada?" perguntou ela, quase na porta, quando viu o rosto radiante da filha. "Pior ainda", disse Kate, tentando parecer séria, mas não conseguindo, ela anunciou com uma voz jubilosa: "Vou me casar." Mesmo sendo a noiva de Tony, ela não percebeu imediatamente seus limites. Eles decidiram realizar o casamento em sua cidade natal, um grande centro regional. Kate tinha apenas alguns amigos próximos e sua mãe. Era mais fácil trazê-los para o casamento do que forçar os muitos conhecidos e associados de Tony a fazer a longa viagem. O noivo alugou uma antiga mansão e deu uma festa que teria agradado a algum nobre rico do século XIX. E como já era outono, ele cuidou para que Kate estivesse vestida adequadamente. Seu vestido foi feito sob medida com um tecido especial que era muito bonito e, ao mesmo tempo, bem trançado. Depois, foi escolhida uma capa de pele branca. Kate tinha medo até mesmo de tocar nos brincos e colares, pois achava que eles pertenciam a um museu. E durante toda a festa, ela tinha medo de perder as joias caras, caso algo acontecesse com elas. Músicos foram convidados e fogos de artifício explodiram no céu. Tanto a mãe da garota quanto as amigas de Kate ficaram completamente maravilhadas. "Uau, você tem um peixe", disse uma das meninas e acrescentou, com um pouco de inveja, "Golden." Kate não sabia onde iria morar até depois do casamento. No início, ela estava preocupada com sua mãe, como ela poderia ficar sozinha. Mas, para sua surpresa, a solução era muito simples. "Vou convidar minha prima para ficar comigo", disse mamãe. Sua filha se casou recentemente. Mas elas não têm onde morar. Lucy dará a eles o apartamento dela e ela virá morar comigo, se estiver tudo bem para vocês. Kate estava pronta para dar um pulo na garganta da mãe, agora que seu coração estava tranquilo. Mamãe e tia Lucy se davam tão bem que seriam muito felizes juntas. A casa de Tony era mais como uma propriedade. A grande mansão ficava no meio de um enorme terreno. Havia espaço para um jardim requintado, um lago e várias construções. Gazebo, casa de banho, cozinha de verão, sala de bilhar, jardim de inverno. A garota ficou impressionada com a alta cerca de pedra e o guarda na entrada. E não era algo simbólico, como aqueles tios e tias que são considerados ou guardas ou na escola. Ele era um homem robusto de meia idade, armado. E seus olhos eram tão frios que Kate sabia que ele usaria uma arma se fosse necessário. Ele a lembrava de seu pai. Mas foi o tigre que mais impressionou Kate. Sim, Tony tinha seu próprio tigre, uma fera grande e formidável. Ele tinha um recinto especial que era lavado com mangueira todos os dias. "Você não tem medo?", perguntou Kate ao marido. "E se ele escapar?" Tony balançou a cabeça. Asta era um filhote de tigre. Treinadores especiais trabalharam com ele e corrigiram seu comportamento. Agora ele é bastante previsível.
E o recinto é seguro. Asta era bem alimentado. Além de carne, o tigre recebia vitaminas e suplementos especiais. Ele não sabia o que era fome, não sofria tratamento cruel. E quando o tigre descansou após o jantar, a felicidade estava estampada em seu rosto. A única coisa de que você o privou foi de uma tigresa, disse Kate certa vez, talvez ele também queira amor. E filhotes de tigre. Isso é algo para se pensar, Tony riu. Enquanto isso, após o casamento, primeiro passou um ano, depois outro. Tony e Kate ainda não tinham filhos. Talvez eu devesse consultar um médico, disse a jovem, cautelosa, ao marido. Ele simplesmente lhe deu as costas. O problema não é você, sou eu. Mas não é tão sério assim. Os médicos dizem que não é necessário nenhum tratamento especial. Não fique nervoso, leve um estilo de vida saudável e, mais cedo ou mais tarde, tudo ficará bem. Mas isso não aconteceu. Além disso, se na primeira vez Kate pensou sinceramente que estava vivendo no paraíso, então ela começou a notar algo. Seu marido nunca lhe recusava nada, e ela podia pedir qualquer coisa a ele. Mas ela tinha que ficar na propriedade o tempo todo, e só precisava sair dela em casos extremos. Tony se opunha terminantemente a que ela fosse à escola ou procurasse trabalho. As pessoas trabalham duro para ganhar a vida, ele dizia a Kate, o que você está perdendo? Mas as pessoas que têm um emprego de que gostam não trabalham apenas por dinheiro, objetou a jovem. Você quer dizer fotografia? Perguntou Tony, mas aqui você pode tirar fotos do que quiser. Nosso jardim é tão bonito. Finalmente podemos sair de vez em quando, até mesmo para outros países. Mas ele podia ver no rosto de sua esposa que ela não estava feliz com a perspectiva. Você está entediada? Ele adivinhou e percebeu que havia acertado o alvo, mas você pode convidar seus amigos para sua casa. A internet, home cinema, piscina. Quero encontrar alguém como seu parceiro. As esposas de outros homens de negócios lhe vieram à mente. Elas ainda se visitavam, faziam trabalhos de caridade, frequentavam casas noturnas, iam ao teatro. Ele concluiu que Katy teria de explicar por que ela não poderia levar uma vida assim também. Veja bem, ela começou cautelosamente, meu negócio é, e bastante perigoso. Estou sempre correndo algum tipo de risco. Você percebe que precisa ser muito cuidadoso quando entra nessa área. Os anos 90 ruins. Mas eles já se foram há muito tempo, Kate interrompeu com raiva, então, o que você faz? Não são drogas, são? Não, o Tony estava falando sério, mas eu estou em um negócio sério, acredite em mim. Isso é tudo o que posso lhe dizer para sua própria segurança. O risco se estende a você. Eu te amo e não quero que nada de ruim aconteça com você. Como você e eu andamos pelas ruas de Nova York, dia e noite. Éramos observados. Você não viu isso. Kate estremeceu. Então, havia guardas durante todo esse tempo e ela nem havia notado? Tony havia atingido um ponto particularmente sensível em sua alma. Você está segura aqui, continuou Tony, acariciando o braço de sua esposa, a casa é segura, tudo é guardado. Há apenas um guarda, como todos os outros. Na verdade, há muitos mais. E eles são profissionais. Katy estava completamente atônita. E Tony continuou. O negócio é o seguinte. Algumas vezes por ano, você e eu faremos uma viagem. Lá, você verá o mundo e poderá andar por aí com sua câmera, e eu comprarei a melhor para você. Até lá, por favor, obedeça-me e fique em casa. Tentarei levá-lo a algum lugar fora da cidade ou ao teatro para uma estreia. Mas de vez em quando. Isso é tudo o que posso me dar ao luxo. Kate também descobriu que era a segunda esposa de Tony, que tinha um filho do primeiro casamento. A antiga família mora perto e tem muito mais liberdade. Então eles não correm perigo? Perguntou a jovem, sem conseguir esconder a ironia. Mas Tony não viu a armadilha. Não entro em contato com eles há muito tempo.
Há vários anos não vejo meu filho, não ligo para ele, não o parabenizo por seu aniversário. E não é porque eu não o ame. É apenas mais silencioso. Pessoas com as quais eu não gostaria de fazer negócios estão monitorando minha correspondência, minhas ligações telefônicas, minhas reuniões. E elas percebem que meu filho não sabe nada que eu possa transmitir a ele. E como eu não olho para ver o Nani nem mesmo furtivamente, acho que eles imaginam que eu não me importo com ele. Não, estou ficando louca! Exclamou a esposa. Bem, pelo menos me dê uma pista. Tony apenas balançou a cabeça em negativa. Em todos os anos de sua vida juntos, Katy havia conseguido arrancar apenas um segredo do marido. Isso aconteceu acidentalmente, quando eles estavam de férias na Tailândia, em um hotel caro, onde não havia estranhos. Houve um momento em que Tony tomou um drink e relaxou um pouco. Eles tinham uma vila com piscina própria, estavam deitados em espreguiçadeiras, sem estranhos por perto, a menos que contassem com os mesmos seguranças misteriosos. Kate sabia que seu marido também os havia trazido para cá, mas, de alguma forma, eles conseguiram ficar fora de vista. Bebericando seu vinho fresco, Kate perguntou ao marido por que ele tinha tanto medo de seu dinheiro. Talvez se você o colocasse em um lugar seguro. Minha fortuna não está no dinheiro, disse Tony, o dinheiro é pó. E ela está em quê? Ações? Ele balançou a cabeça negativamente. Em ouro. Mais quente, e então ele sentiu a necessidade de esclarecer: eu invisto em pedras preciosas. E não em diamantes, rubis e esmeraldas comuns. Cada uma de minhas pedras é única, tem seu próprio nome. Mas é difícil atribuir um preço a elas. Então você as guarda em um pote? O coração de Kate estava batendo forte, pois o marido finalmente estava sendo um pouco franco com ela. Não. Você pode retirá-las do banco. Eu tenho um estoque, Tony riu, e Katy percebeu que seu marido estava completamente bêbado, pela primeira vez em sua memória. Bem, provavelmente é mais fácil roubar de um estoque do que de um banco suíço. O truque é onde escondê-lo. Tente adivinhar. Dentro de casa? Fora do caminho? No jardim? Quase certo. No aviário de Arstan. Quando eles lavam o recinto, a água corre para o... Em resumo, você precisa levantar as barras e há uma porta na lateral. Diz que o código. Qual deles? Não é da sua conta. E, no entanto, meu maior tesouro não são os diamantes. É a bola de cristal. O coração de Kate se afundou em seus calcanhares. Ela quase havia se esquecido da vidente Aglaia, e agora era hora de se lembrar dela. Uma bola de cristal? Ela se mostrou surpresa. Elas são fáceis de comprar e baratas. Qual é o objetivo? É um globo lendário, pertenceu a uma antiga profetisa, você pode ver o futuro nele. Não sei, ainda não experimentei. Estou com medo, de verdade, e Tony praticamente repetiu as palavras de Aglaia: abençoado é aquele que não conhece seu destino. No dia seguinte, Tony esqueceu completamente a conversa, mas Kate se lembrou dela para sempre. Quando voltaram para casa, ela tentou, sem querer, fazer amizade com Arstan, embora seu coração estivesse partido ao ver a poderosa fera. Ela começou a ajudar o homem que cuidava do tigre, a alimentá-lo e, às vezes, até se atrevia a acariciar as costas listradas do tigre. Na verdade, essa era a única coisa que trazia entusiasmo à sua vida. E assim, todos os dias eram iguais. Kate passava seu tempo na internet, lendo ou assistindo a filmes, conversando com conhecidos. Fazia muito tempo que ela não pegava em uma câmera, e parecia que o talento que ela tinha estava desaparecendo lentamente. Kate levou muito tempo para se conformar com sua vida. Era como se ela estivesse dormindo, fazendo a mesma coisa todos os dias, passeando pelos caminhos do jardim. E a vida passava zunindo. Então ela ficou doente. Aquela doença nova que ainda se discute se é real ou inventada para assustar as pessoas. Só Deus sabe quem a transmitiu a Kate, pois ela era completamente reclusa em casa.
Talvez ela tenha contraído a doença de um criado por acidente, ou de um dos guardas. Kate começou a congelar em seu quarto, que era sempre tão quente quanto os trópicos. Ela mediu sua temperatura, ficou horrorizada e, com um pressentimento, percebeu que não era gripe comum, mas a doença contra a qual ela nunca havia sido vacinada. A doença da jovem era excepcionalmente grave. Embora Tony tivesse trazido os melhores médicos, injeções e sistemas, Kate estava tão fraca que mal conseguia se levantar da cama e sentar-se na cadeira, onde não conseguia ficar sentada por mais de 5 minutos e imediatamente queria se deitar. E, à noite, ela sufocava e ficava procurando uma posição que facilitasse a respiração e permitisse a entrada de ar nos pulmões. Foi só depois de 3 semanas que Kate se convenceu de que não iria morrer, que iria melhorar. Durante esse tempo, ela havia se conformado com a ideia de que a vida já poderia estar terminando. Assim, quando percebeu que a doença estava diminuindo, ela ficou abalada profundamente. Coisas que não a comoviam antes agora lhe traziam lágrimas aos olhos. Por exemplo, ela podia passar longas horas junto à janela, admirando os donfaf que voavam para o comedouro. Os raios de sol que caíam em seu rosto, as nuvens no céu, tudo parecia excepcionalmente belo. Foi então que ele começou a perceber que, nos últimos anos, não havia vivido, mas existia em uma espécie de esquecimento meio esquecido. E ele percebeu que não poderia continuar assim. Não faz muito tempo, Kate achava que amava Tony e que não precisava de ninguém além dele. E agora ela percebeu claramente que tinha determinação suficiente para deixar o marido. A vida é mais preciosa. E é a vida que ela quer viver ao máximo. Kate até entendeu claramente de que tipo. Ela quer uma casa no campo. Não uma grande mansão cercada por um jardim paradisíaco, mas uma casa simples onde tudo seria organizado de acordo com seu gosto. Nas paredes, penduraria seus quadros, que a fariam lembrar de momentos felizes. E ela mesma cuidaria dos canteiros e das flores, e tudo cresceria, ficaria verde, floresceria e daria frutos. Kate daria vida a si mesma, mesmo que fossem apenas roseiras ou macieiras jovens. Esse era o plano secreto da jovem e ela não o compartilhava com ninguém. Ela ficava na internet o dia todo, olhando fotos, procurando opções. Kate achava que reconheceria sua casa quando a visse. Tony já havia aberto uma conta em seu nome há muito tempo para que ela pudesse usar o dinheiro livremente, e ela frequentemente encomendava seus itens favoritos em lojas online. Dessa forma, ela teria o suficiente para comprar uma casa modesta. Essa não foi a parte mais difícil. Kate percebeu que teria de deixar Tony, mas tinha medo de sequer imaginar conversar com ele sobre isso. Ela mesma não entendia por que a ideia de tal conversa lhe causava medo no coração. É claro que seu marido faria tudo o que pudesse para dissuadi-la. Kate chegou a pensar que Tony não a deixaria ir embora. O que ela faria então? No final, ela decidiu que primeiro iria embora e depois, de longe, escreveria uma carta para ele explicando tudo. Agora ele não estava surpreso com o fato de a primeira esposa de Tony não suportar viver em uma gaiola de ouro. E quem poderia? As garotas que perseguem a riqueza querem exibi-la. Elas precisam de namoradas que fiquem pálidas de inveja ao verem ternos luxuosos, joias, fotos de cruzeiros e outros atributos de uma vida luxuosa. E se eles desfrutam de tudo isso sozinhos com o próprio hino, não é nada disso. Kate não sonhava em fazer parte dos escolhidos, da elite. É por isso que, para ela, essa vida era especialmente difícil. Ela se perguntava como poderia se sustentar. Talvez ela pudesse vender o anel de diamante que Tony havia lhe dado. Nunca lhe ocorreu questionar a divisão da fortuna do marido. A fortuna dele pertencia somente a ele, ela não poderia reivindicá-la. E se Tony entendesse isso e permitisse que ela fosse embora, certamente ele não se importaria se ela levasse seus pertences pessoais, o anel e o dinheiro que há muito tempo estava em sua conta. E depois houve o telefonema de Naomi, a primeira esposa de Tony. O próprio proprietário não estava em casa naquele momento, e aconteceu que a gravação na secretária eletrônica foi ouvida por Kate. Oi, sou eu, ela ouviu uma voz, e imediatamente percebeu que era Naomi. Estou cansada de tudo isso, francamente. Que você me proíba de ligar, que eu não possa vê-la quando preciso.
Nosso filho ficou doente no outro dia e você nem ficou sabendo. Você pode garantir a qualquer um que não se importa com o destino de Sasha, mas não me engana. Prefiro que você seja um motorista de ônibus e que tenhamos uma vida normal do que tudo isso. Você me contagiou com o medo e estou mentindo para todos dizendo que o esqueci há muito tempo e que não quero vê-lo. Talvez Sasha e eu devêssemos nos mudar para o exterior, para algum país do sul. E você poderia vir conosco? Sei que seu filho é muito querido para você. E que você não terá mais filhos depois de todos esses experimentos estúpidos com produtos químicos. Agora você está nos tirando do seu caminho por causa desse testamento. Claro, é justo que seu filho receba uma parte de sua fortuna, mas sua nova noiva receberá um pouco. E por que você não pode simplesmente preencher um documento com um advogado? Por que precisa que fiquemos nesta cidade? Não estou entendendo. Ligue para mim, eventualmente. Kate percebeu que também não estava entendendo nada. Ela pensou no que a primeira esposa de Tony havia dito o dia todo. E quando seu marido chegou em casa, ela lhe contou. Naomi ligou. Como? A reação de Tony pareceu excessivamente emocional para Katy. Ao ouvir a fita, ela acenou com a cabeça para o telefone e saiu do quarto. Quando Katy voltou, Tony estava sentado, segurando a cabeça. Por que ela fez isso? Seu marido repetiu a frase várias vezes. Meu Deus, por que ela fez isso? Você ainda a ama? Para Kate, não havia resposta para essa pergunta. Mas ela não desistiu. Ela ama seu filho. Ouvi a fita e posso lhe dizer que também não entendi. Escreva um testamento se eles quiserem um. Deixe tudo o que você possui para seu filho. Você sabe que eu não me casei com você por dinheiro naquela época. Mas Tony, sem responder a ela, bateu a porta, desceu correndo as escadas e só voltou tarde da noite. Acordada, esperando o retorno do marido, Kate estava determinada a que chegasse a hora. A essa altura, ela já estava de olho em uma casa. Em uma região vizinha, em um vilarejo remoto. Kate olhou para o mapa de satélite. Florestas, rios, lagos. O vilarejo não era totalmente isolado da civilização. Havia um ônibus. Havia lojas, uma igreja, um centro cultural. Mas tudo isso era secundário. Kate ficou hipnotizada com as imagens do imenso céu. Não é possível ver um céu como esse na cidade, pois ele é coberto por prédios de vários andares, árvores e linhas de transmissão de energia. E há um céu de horizonte a horizonte. E nuvens de uma beleza fantástica. Um rio com lírios amarelos, ombros arenosos, casas no lago, onde nadam gansos brancos. A casa que Kate escolheu para si mesma era amarela, com um telhado verde. 5 quartos, confortos dos quais ela dificilmente poderia prescindir. E o preço era ridículo para a cidade. Aqui, só se podia comprar um quarto em um apartamento comunitário por esse valor. Kate ligou para um corretor de imóveis. E, para a imensa surpresa do especialista em imóveis, ele fechou o negócio à revelia, sem sequer vir ver a casa, sem tentar baixar o preço. Isso me convém, disse ela brevemente, e transferiu o dinheiro. Agora ela sabia que a casa estava esperando por ela, e as chaves estavam em posse da tia Catherine, uma vizinha. A jovem estava apenas esperando por uma chance de escapar. E então Tony lhe disse que estava saindo por alguns dias em uma viagem de negócios. Ele tinha uma expressão de culpa no rosto, pois sabia que, se ficasse sozinha, Katy ficaria completamente entediada. Você consideraria um acompanhante? Perguntou ele. Vamos decidir quando você voltar, disse Kate calmamente. E quando eu voltar, nós vamos sair? Tony não estava completamente livre de culpa, talvez em um restaurante. E você já começou a planejar nossas próximas férias? Talvez você queira ir para alguma ilha tropical? Eu não quero ir para as ilhas, Kate respondeu seriamente, há muitas ilhas em minha vida, como nossa casa. E se fossemos para Paris ou Roma? Tony hesita agora. Falaremos sobre isso mais tarde, disse ele em voz baixa, e saiu correndo para o carro. Kate sabia que tinha uma semana agora.
Mas o problema é que ela não tinha planos de sair de casa. Videovigilância em todos os cômodos, exceto nos banheiros. E, é claro, o guarda não a deixaria sair sem a permissão do proprietário. Kate nunca havia jogado xadrez, não gostava de detetives e era incapaz de pensar em combinações inteligentes. No final, ela escolheu uma opção muito simples, mas que não garantiu o sucesso. Na casa havia um cozinheiro e várias empregadas. Uma delas, Lida, tinha quase a mesma altura e constituição física de Cathy. À noite, na hora em que os empregados saíam, o que tinha de ser feito pela porta dos fundos, Kate vestia seu uniforme, um vestido preto com gola, no quarto de vestir. Ela cobriu a cabeça com um lenço e saiu sorrateiramente pela porta dos fundos que dava para o jardim. Ela se abriu com um código digital, mas Kate sabia a combinação de números. Tentativamente, em seu quarto, ela arrumou as coisas de modo que parecia que havia uma pessoa dormindo na cama, só que ela havia coberto a cabeça com um cobertor. Kate também disse às garotas que estava com dor de cabeça, que tomaria um comprimido para dormir e pediu que não trouxessem café para ela de manhã, para não acordá-la. Ela se levantará sozinha quando tiver tido uma boa noite de sono. Mas, debaixo do travesseiro, a jovem deixou um bilhete. Kate escreveu que foi forçada a dar esse passo porque não podia mais viver de acordo com as regras que não entendia. E não suportava ficar completamente isolada. Ela disse que se tornaria conhecida em breve, agradecendo a Tony pela maneira maravilhosa com que ele a tratava, por tê-la mimado por tantos anos. Você provavelmente tem bons motivos para levar uma existência assim, escreveu ela, mas não posso me dar a esse luxo. Por favor, acredite em mim, não estou partindo para outro homem. Só quero levar uma vida normal. Não tente me reconquistar. O cativeiro e o amor são incompatíveis. Kate não levou nenhum pertence com ela, apenas seus documentos e dinheiro. Quando, para sua imensa surpresa, ela conseguiu sair ilesa da casa, chamou um táxi e pediu para ser levada à estação de ônibus. Teria sido possível chegar lá imediatamente, mas a jovem temia que Tony seguisse seu rastro. Ele encontraria o motorista do táxi e o pressionaria para saber o endereço exato. Seria melhor confundir um pouco os rastros. Ela teve que fazer 3 transferências. Ele não chegou à cidade que havia escolhido para morar até o final da tarde do dia seguinte. Havia algo triste em descer de um ônibus no escuro, em uma cidade onde ninguém estava esperando por você. Kate havia estudado o mapa com antecedência e sabia que deveria ir para a direita, até a igreja, e depois dar a volta. Não havia necessidade de pedir informações. A jovem ficou surpresa com a escuridão das ruas. Havia poucos postes de luz e eles iluminavam apenas um trecho limitado da rua. Havia buracos no asfalto, então ela tomou cuidado para não torcer a perna. Os poucos transeuntes que passavam pela estrada usavam chapéus ou fitas de farol e faziam Kate se lembrar de mineiros. Kate ficou imensamente aliviada quando viu sua casa. Ela bateu na porta do vizinho e foi recebida com uma recepção muito calorosa. Vou pegar a chave. Por que você não tem um carro? Onde estão suas coisas? Kate explicou que tinha vindo de ônibus e que suas coisas chegariam mais tarde. Depois dessas palavras, a tia Catherine obrigou a jovem a pegar um saco de batatas, recheado, e alguns potes com preparações. Como ela se atrevia a sair tão longe, à noite? Com apenas uma sacola. Sua casa está uma bagunça agora. O que você vai comer no jantar? Todas as lojas estão fechadas. De manhã, vá à mercearia a 2 passos daqui. Que pão rústico eles vendem aqui! E que pães! Você vai gostar. Se quiser, venha tomar café da manhã em minha casa. E eu lhe darei uma tocha. Eu tenho uma de reserva. Você não conseguirá abrir a porta sem ela. Você terá que encontrar o buraco da fechadura. Kate teve uma sensação estranha ao fechar o portão atrás de si. Sim, havia uma cerca alta e forte, mas não parecia o muro de uma fortaleza, e ela não se sentia como uma prisioneira. Pelo contrário, ela tinha a feliz sensação de estar em casa. Felizmente, os proprietários haviam deixado alguns móveis para trás.
Em um quarto havia uma cama estreita, no outro, um sofá velho e uma poltrona estofada. Kate estava cansada, tanto pela longa viagem quanto pela emoção. Mas ela estava com muita fome e agradeceu mentalmente a tia Katia. Batatas cozidas em uma caçarola, ela abriu um pote de picles. Essa refeição simples, comparada com as iguarias que Kate havia comido nos últimos anos, pareceu à jovem inexprimivelmente deliciosa. E Kate adormeceu como em sua infância, profundamente, sem sonhos, como se tivesse caído em um abismo. Ela dormiu por muito tempo, quase até o meio-dia, como se só agora estivesse se dando conta de como sua vida anterior havia sido exaustiva. Kate percebeu que eles já haviam descoberto seu desaparecimento há muito tempo, que provavelmente estavam procurando por ela. É claro, e Tony já havia sido avisado. No dia anterior, quando teve de esperar por uma transferência no centro regional, ela comprou um novo cartão SIM para seu telefone, sem registrar um nome. Ela se lembrava de cor de todos os números de que precisava. O dia chegaria, ela ligaria para Tony e pediria que ele finalizasse o divórcio. Ele tinha que entendê-la. Kate estava ocupada arrumando sua nova casa. Fazia muito tempo que ela não tinha que fazer esse tipo de trabalho. Estranhamente, ela não gostava disso antes, mas agora quase gostava de tirar o pó, mover os móveis e esfregar o chão. E então bateram na porta. Katy estremeceu, hesitando em abri-la ou não. Mas então ela reconheceu a voz da tia Catherine. Kate, você está viva aí dentro? Afinal, uma vizinha havia lhe trazido leite. Ainda quente, ela disse, entregando-lhe a lata, você tem uma geladeira? Você já foi à loja? Aparentemente, a tia Catherine pensou imediatamente que Kate era uma pessoa urbana, uma completa azarão, e que ela precisava ser ensinada a ser inteligente como uma menina. Ali, o telhado vermelho, está vendo? A vizinha apontou o dedo. Vá fazer compras lá. Você não encontrará pão, eles o estão vendendo desde amanhã, mas temos tudo mais. Bem, você é bom em dormir. Aqui todos nós nos levantamos de madrugada, quem tem vaca, quem tem horta. Só temos que trabalhar quando está frio, antes que fique quente. Nos dias seguintes, Kate se sentiu observada e se perguntou por quê. Ela se vestia de maneira simples, com jeans e uma camiseta regata de algum tipo. Mas os estranhos acenavam para ela na rua, olhavam para ela. Mais tarde, ela se deu conta de que pessoas novas aqui são raras e sempre despertam interesse. A cidade era grande, estendendo-se por quilômetros, e não havia nenhuma família aqui que não tivesse uma bicicleta. Até mesmo as senhoras idosas subiam no selim, balançavam as pernas e faziam suas tarefas. Kate se lembrou de sua juventude, quando adorava andar de bicicleta. Por isso, ela passava todo o seu tempo livre caminhando, explorando os arredores. A alguns quilômetros da cidade, ela encontrou um rio grande e bonito, rápido, mais raso. E por um longo tempo ela ficou parada na ponte, admirando o jogo do sol, as ondulações das algas marinhas, os peixes pequenos e ariscos. Depois, a jovem atravessou a ponte e seguiu a trilha que serpenteava pela floresta até onde podia ver. Sua mente estava sozinha, seu passo era desenfreado, e Kate também se esqueceu das horas. Então, ela notou outro caminho à direita e virou para ele. Alguns minutos depois, Kate chegou ao lago. 2 pescadores estavam olhando para ela como se ela fosse uma maravilha. De onde você veio? Perguntou um deles. Você foi procurar cogumelos? Kate encolheu os ombros. Não, estou apenas passeando. Você é de... E esclareceu o homem, dizendo o nome de sua cidade. Kate assentiu com a cabeça. Você anda muito, disse o pescador quase com admiração, sem carro, sem bicicleta. E, a propósito, há javalis selvagens aqui. E há lobos. E cobras. Vou ficar atento a isso. Não se preocupe, não vou incomodá-la, vou tirar uma foto do lago e vou embora. Kate tirou do bolso da camisa um telefone da margem, coberto por uma densa floresta, moitas de juncos, água âmbar, o lago era realmente muito pitoresco. O boato sobre a donzela destemida ou imprudente havia se espalhado pela aldeia.
Agora, enquanto Kate caminhava, ela ouvia as pessoas dizerem: "Vê ela quem vai sozinha ao Lago Brilhante." Algumas semanas se passaram, e Kate apreciava o pão quente, mesmo doce como lhe parecia apenas em sua infância, e o leite de cabra, e os morangos que tia Catherine lhe dava, dizendo: "Coma, coma, você está tão pálida, deve ter passado fome na cidade, coitada. E o ar aqui é tão fresco que dá tontura." E às noites, quando o céu sem luz da cidade parece brilhar por conta própria, com tantas estrelas. Certa vez, Kate, em uma caminhada noturna, pegou uma estrada pela qual nunca havia passado antes. Ela pensou que a cidade terminaria aqui, perto dessa floresta, mas, ao passar por ela, viu que estava errada. À sua esquerda, havia os restos de uma mansão. Aparentemente, alguém começou a construir aqui na década de 1990, mas não terminou o trabalho. Do lado direito estavam as casas em frente, que eram bastante antigas. Eram térreas, divididas em 3 ou 4 apartamentos, o que se podia perceber pelo número de canos de fogão. E ainda mais longe das outras, ao longe, havia uma casa que dizia: "Estou sozinho." A casa era densamente plantada com bétulas, e além dela, havia um campo. Um gato de cabelos vermelhos estava sentado na estrada. Ele devia morar na casa, caso contrário, o que um gato estaria fazendo em um campo? Uma cabra branca passeava livremente pela porta. Kate ouviu o som de um carro se aproximando e deu um passo para o lado, abrindo caminho. O jipe passou. A janela estava aberta. E Kate viu um homem de cabelos escuros, com cerca de 30 anos. Mas se ela apenas olhasse para ele, ele a estava observando atentamente. E ele diminuiu a velocidade. "Você sabe para onde está indo?" "Por quê?" Havia um desafio na voz de Kate. "São 20 quilômetros por uma estrada de terra até a cidade mais próxima. Tem certeza de que quer ir para lá?" "Eu me pergunto por que todos aqui sabem exatamente onde e como eu devo ir." Kate sentiu que estava sendo rude, mas não conseguiu evitar do que isso lhe interessa. Ela esperava que, depois dessas palavras, o homem respondesse com alguma frase ofensiva ou seguisse em frente. Mas sua voz estava calma. "Sou guarda florestal na região e se você soubesse quantas vezes tive que procurar pessoas que se perderam quando foram caçar cogumelos ou decidiram encontrar um corpo de água perdido na floresta por conta própria. Mas estou um pouco na estrada. Estou caminhando. Posso me virar quando quiser e voltar por onde vim." "Quem você veio ver?" Ela provavelmente não achava que uma jovem pudesse se mudar para o campo por iniciativa própria, como se diz, para viver no campo. Kate não suportou e riu. "Não, você é incrivelmente curiosa", disse ela, "e se eu for uma moradora local agora?" "Será que sou mesmo? Ultimamente, as pessoas estão indo embora daqui. Sem trabalho, sem lazer, sem serviços. A propósito, meu nome é Archie e eu moro nesta casa, sim, nesta aqui." "O gato é seu?" "Ele é meu. Mouser de nascimento. E para dizer a verdade, eu não planejava ter uma cabra. Alguns conhecidos me deram o bode para fazer borscht. Mas eu não conseguia largá-la." "Você é tão suave e gentil." Novamente, ele não reagiu à ironia. "Não. É que já estive em lugares quentes, e depois disso, não consigo." "Levante sua mão sobre um ser vivo, olhe para o sangue." Archie percebeu. "Eu sou a razão pela qual você está no calor. Por que não vem à minha casa?" "Estou com frio." "Leite. Olhe para mim ao vivo." Em teoria, Cathy não deveria ter gostado da oferta. Se Archie fosse casado, era improvável que ele a convidasse. E se ele fosse solteiro e não houvesse mulheres jovens suficientes na cidade? Mas, para sua própria surpresa, Kate concordou em entrar. A casa de Archie era uma casa simples de madeira, provavelmente construída em meados do século passado. Era limpa por dentro, mas não era aconchegante, embora o proprietário devesse ter abastecido a casa com tudo o que ele precisava. Botas altas de borracha, um rifle na parede, vários tipos de lanternas, sacos de açúcar, farinha e cereais. Não é assustador viver assim,
no meio do nada, longe de todo mundo? Perguntou Kate. Agora era a vez de ele ficar surpreso. Do que ele teria medo? Mesmo que houvesse ursos. Não, não estou me referindo a predadores. Estou falando de como sair daqui no inverno. Ou chamar uma ambulância. A ambulância não vai passar, isso é certo. Mas eu tenho um snowmobile. E um cavalo. Os olhos de Kate se iluminaram. Sério? Mostre-me. Ele a conduziu até o estábulo, e Kate ficou maravilhada com a visão do poderoso garanhão-corvo. Ele foi um presente de amigos, comprado por Diamond quando eu estava me recuperando da minha lesão. O cavalo não podia ficar estagnado, então tive que montá-lo através da dor, através da força. Então você é uma profissional? Katy não percebeu que já haviam se passado 2 horas. Foi surpreendentemente interessante conversar com Archie. Então, outro garoto mais jovem entrou na sala. Meu irmão, Billy, apresentou a Archie. Kate achou que Billy estava olhando para ela de forma estranha. Ela não conseguia tirar os olhos de Kate por um longo tempo, até que finalmente perguntou: Eu o faço lembrar de alguém? Ele estremeceu e depois balançou a cabeça negativamente. Eles conversaram sobre tudo, e embora Billy tenha permanecido em silêncio, quando a jovem se preparou para ir para casa, seu novo conhecido a levou até a porta. Naquela noite, a moça estava muito animada. Ela queria cantarolar e dançar valsa, como se fosse uma garotinha. Foi então que Kate se lembrou de que não havia trazido a única coisa que queria, uma câmera. Afinal de contas, Tony não precisaria dela. Depois de tantos anos sem pegar sua Canon, será que ela realmente tinha vontade de tirar fotos novamente? Será que ela estava realmente voltando à vida com sua alma? O telefone tocou. Foi tão repentino que Kate se assustou. Em seguida, pensou em quem poderia estar ligando para ela. Ela não tinha dado seu número a ninguém, tinha? Ela não deveria ter atendido, talvez fosse um banco querendo lhe oferecer um empréstimo. Em casa, ela já tinha recebido muitas ligações. Kate não sabia explicar por que havia atendido. Olá, ela ouviu a voz de seu marido. Ela congelou, como poderia saber? Mas era como se Tony estivesse lendo sua mente, respondendo às suas perguntas. Como eu a encontrei não é importante. Ouça-me. Você está bem? Mais ou menos. Mas como? E o que você quer? Lembre-se do que vou lhe dizer. Não me diga onde você está. E não volte para casa em hipótese alguma. Não até que eu o chame de volta. Eu não estava indo. Desculpe. O que há de errado com você? Pode ao menos me dar uma dica? É um pedido estúpido. Quando conversava com Katy, Tony nunca falava sobre seu trabalho ou seus problemas. Quanto menos você sabe, melhor você dorme. Espere. Eu ligarei para você e depois nos encontraremos. Vou ligar para você e depois nos encontraremos com certeza. Mas não antes. Não se preocupe, não tentarei trazê-lo de volta. Você fez bem em fugir agora. É como o dedo do destino ou algo assim. Como está sua família? Como está a Naomi? Kate não sabia mais o que perguntar. Naomi, e Kate sentiu a pergunta atingir o marido onde mais doía. Sinto muito, não posso dizer mais nada. Fique onde está e não deixe ninguém saber sobre você. E eu ainda vou amar você, Kate. Sempre. Que diabos está acontecendo? Kate gritou, sem conseguir suportar. Mas Tony já havia interrompido a conversa e desligado o telefone. Kate sentiu mais uma vez o mesmo medo do qual esperava se livrar aqui, nesses lugares tranquilos onde a própria natureza evocava uma sensação de paz. Ela se perguntou por que Tony não havia perguntado onde ela estava. Talvez ele já soubesse, já que havia conseguido descobrir seu número de telefone, ou talvez não quisesse memorizar o nome do lugar para não revelá-lo de forma alguma, mesmo que por acidente. A ansiedade estava aumentando,
e Kate começou a dizer a si mesma que não havia nada que pudesse fazer, que nada dependia dela. E como Tony havia lhe dito para ficar aqui, esse era o lugar mais seguro para ela. Um dia após o outro, eles eram tão calmos, tão sem pressa, que a jovem começou a se acalmar. Quase não havia mais espaço para passar a noite. Kate acordou bem cedo, mas já estava claro lá fora. Batendo os pés descalços no chão com prazer, ela se dirigiu à cozinha. A casa era limpa e aconchegante, e essa casa pertencia a ela. Kate preparou o chá com calma, abriu a janela e ficou sentada ao lado dela por um longo tempo, apreciando o cheiro das flores e das ervas. Agora ela ia pontualmente à loja local e pegava um saco inteiro de pães e scones ainda quentes. Eles eram maravilhosamente perfumados e realmente traziam lembranças da infância. A jovem continuou a jardinar com prazer. E, durante o dia, Archie ligava para ela e a convidava para sair juntos. Na cidade, eles iam ao teatro, ao cinema ou ao parque. Mas aqui ele voltava para casa em seu velho jipe, Kate entrava em seu carro e eles dirigiam pela floresta, visitavam lagos perdidos na natureza. Archie falava sobre os animais que viviam ali, as plantas, algumas das quais estavam no livro vermelho, e relembrava as lendas e os mitos associados à área. E eles faziam um piquenique em algum lugar perto da nascente. Tudo tinha um sabor incrível, e eles lavavam seus sanduíches com água da nascente. Kate estava se sentindo cada vez mais forte, sua cabeça estava mais clara e sua ansiedade estava começando a diminuir. Ela estava muito bronzeada e parecia uma garota que nunca poderia ter tido a sua idade. Uma coisa da qual ela se arrependeu foi não ter trazido a câmera. Sou tão boa sem ela quanto sou sem as mãos, disse ela a Archie. Equipamentos profissionais são muito caros e não posso comprar uma nova câmera agora. Em resumo, preciso da minha câmera agora. Posso ganhar dinheiro com ela. As pessoas já compraram fotos minhas antes. Além disso, você pode participar de competições. Isso também gera dinheiro. Acho que vou visitá-lo, afinal. Como ela não havia contado a Archie os detalhes de sua antiga vida, ele não viu motivo para desencorajá-la. Se você quiser ir ao meu fim de semana, posso levá-la até lá e voltar, sugeriu ele. Vamos ver, Kate respondeu vagamente. Enquanto isso, sua maior alegria era o fato de Archie estar ensinando-a a montar. Ele havia trazido um segundo cavalo de algum lugar e, agora, eles frequentemente saíam para cavalgar ao anoitecer e voltavam quando as estrelas já estavam iluminadas no céu. Depois desses passeios, Kate dormia como uma morta. Certa vez, quando Archie estava no trabalho, Kate saiu para cavalgar sozinha. Ela voltou de muito bom humor, tendo visto muitos prados floridos, ouvido o canto dos pássaros e observado as nuvens fofas flutuando lentamente pelo céu. Kate não ouviu ninguém se aproximando dela. A voz de um homem soou atrás dela. Ela ofegou violentamente e se virou. Ela não reconheceu Billy de imediato. O irmão de Archie, depois daquele único encontro com ele, ela não o viu mais e estava começando a esquecê-lo. Há muito tempo que eu queria pegar você, continuou ele. Por quê? Archie não me conta nada e eu notei que você é muito diferente das mulheres do vilarejo. E as pessoas do interior, se vêm para cá, não vêm sozinhas, mas com uma família ou uma companhia. Archie me disse que você comprou uma casa, não foi? Kate estava cautelosa. Por alguma razão, ela estava com medo daquele cara com olhos gelados. Ela pesou cada palavra, embora normalmente não fizesse isso. Sim, disse ela com cautela, eu disse. Então você vai morar aqui o ano todo. Ou será como uma casa de veraneio? Ainda não sei. E você não tem ninguém para morar aqui com você? Nenhum marido para visitá-la? Como você sabe que sou casada? Kate não aguentava mais. Ela só aguentava essas perguntas porque ele era irmão de Archie. E também porque eles estavam se aproximando da aldeia. Não havia ninguém por perto, e Kate estava com medo de irritar Billy. Quem sabe o que ele faria? Eu sei, suspirou Billy, uma casa na cidade, mesmo a melhor, precisa da mão de um homem. Talvez seu pai venha. Eu nem sequer o conheço,
meu pai. Minha mãe me criou. Isso acontece. A única coisa que sei sobre meu pai é o nome dele. Era? Não faço ideia se ele está vivo ou morto. Não há nem mesmo uma foto dele em casa. Nunca escrevemos, nunca telefonamos, ou talvez ele nem saiba que eu existo. Você já teve o suficiente? E qual é o motivo dessas perguntas? Ele está tentando me encurralar há muito tempo. Para quê? O que você quer de mim? Nada mais. Billy deu de ombros e deu um passo para o lado. Siga seu caminho. Kate continuou andando e o sentiu olhando para ela. Ela realmente não tinha muito dinheiro depois de comprar a casa. A jovem decidiu ir até o local onde havia morado antes para pegar sua câmera e alguns outros pertences pessoais. Apesar de todos os defeitos de Tony, ela podia acreditar em sua palavra. Como ele havia dito que não ficaria com ela, ela poderia ficar tranquila. Kate saiu em um dia de semana. Foi espontâneo. Ela acordou e percebeu que, depois de um longo dia quente, o frio finalmente havia chegado. Agora era o único momento para sair, quando mais. Pelo menos ela não ficaria exausta na estrada sob o sol escaldante. Havia uma coisa que Kate não havia considerado. Ela não sabia o horário do ônibus e tinha chegado à cidade à tarde. Agora ela tinha que voltar para a cidade pela manhã ou encontrar um quarto de hotel. Kate pensou em decidir o que faria mais tarde. Por alguma razão, ela decidiu não entrar na casa pela porta da frente, mesmo que o guarda provavelmente a deixasse entrar. Ela se dirigiu para a porta mais distante, a porta de serviço. Inconscientemente, por ter conseguido sair sem impedimentos da última vez, ela considerou isso uma jogada de sorte. Dessa vez também, ele discou a combinação certa de números e a porta se abriu. Com certeza, as moças que trabalhavam na casa já tinham ido para casa há muito tempo. O que incomodou Kate foi o fato de que não havia luzes acesas nas janelas da mansão. Isso significava que Tony não estava aqui. Kate tinha a chave, ela sabia que ele entraria. E ela decidiu que talvez fosse melhor assim. Era uma sensação muito estranha entrar na casa em que ela havia morado por 10 anos, uma casa pela qual ela podia andar de olhos fechados, encontrando interruptores na escuridão total. A casa em que Kate achava que viveria para sempre. Agora ela era uma convidada. A jovem subiu em silêncio até o primeiro andar, onde ficava seu quarto. Nada havia mudado aqui. A câmera em seu estojo estava na prateleira de cima do guarda-roupa. Kate a pendurou no ombro. Ela colocou a apólice médica, que havia esquecido, em sua bolsa e tirou alguns de seus vestidos favoritos do cabideiro. De repente, ela ouviu a porta do andar térreo se abrir. Kate ficou paralisada. Havia vozes. Tony não tinha chegado em casa sozinho. Outro momento surpreendente. Quando ela morava aqui, eles nunca tinham recebido visitas. Agora havia pelo menos 2 outros homens além de seu marido. Kate não sabia o que fazer e deveria esperar que os convidados saíssem e depois falar com o marido? Será que eles precisavam conversar sobre o divórcio ou era melhor fugir agora, sem ser notada? Kate pegou sua bolsa, que era bem leve, e saiu de casa. Ela podia andar sem que ninguém a ouvisse. Ela passou pelo escritório do marido, cuja porta estava ligeiramente entreaberta. Kate queria passar por cima do perigo, mas o que ouviu a fez parar no caminho. E você acha que não podemos encontrar nada sozinhos? Perguntou uma voz masculina, zombeteira. Houve uma pausa. Por que não? Tente, respondeu Tony, como se estivesse fazendo um esforço. Faça uma boa ação, ele disse a si mesmo. De qualquer forma, você não precisará mais dessas pedras. Não há bolsos no caixão, como dizem. Não sei por que você tem tanta certeza de que ainda tenho as pedras. Talvez a existência delas seja uma lenda. Mas, mesmo que seja, por que você procurou a Naomi primeiro? Ela não saberia de nada. Por que você começou sua coleção quando ainda estavam juntos? E ela poderia muito bem ter nos dito, sem saber, onde procurar. Bem, você não tem nada a lamentar.
Apenas uma ex-esposa. Kate levou a mão à boca e mordeu os dedos para não gritar. Bem, começou a segunda voz, que parecia até carinhosa. Conhecemos bem o seu caráter e sabemos que você também não pode ser forçada a confessar. Mas, mesmo assim, você virá conosco. Há alguém com quem você precisa conversar. Entendo, Katy pensou que Tony parecia calmo. Como você vai fazer com que meu desaparecimento pareça bom? Quem vai procurar por você? Você sempre foi um recluso. Trabalhará sob supervisão rigorosa. As drogas que você criou renderam muito dinheiro. Se não quiser pagar sua dívida com joias, trabalhará para nós de graça. Sabemos que você tem ideias muito interessantes. Kate conseguiu tirar algumas fotos pela porta entreaberta. Então, ela ouviu passos se afastando. Suas mãos tremiam enquanto ela colocava a câmera de volta no estojo. De repente, no verso, ela viu números escritos diretamente na pele com um lápis químico. Eles não tinham estado aqui antes. E se? Sua mente lhe disse para sair de casa o mais rápido possível. Mas algo dentro dela não permitia que Kate fizesse isso. Pelo bem de Tony, ela precisasse. A jovem congelou de medo e tocou pelo quente com os dedos. Ela tinha que fazer isso, porque agora ela iria entrar lá dentro, até a fera. Será que ela deixaria fazer isso? Será que os animais podiam sentir o medo humano? Kate puxou a trava e entrou no recinto. Por alguns instantes, ela ficou parada. Ela até fechou os olhos. Nada dependia dela agora. Se Arstan quisesse, ele poderia derrubá-la em um piscar de olhos. Com um golpe de sua pata. Mas o tigre se aproximou, inalou o que parecia ser um suspiro profundo, deu um passo para trás e se deitou novamente. Ele virou a cabeça, abaixou o focinho até as patas. Kate achou que toda a sua postura expressava tristeza. Talvez ele tivesse percebido que seu dono estava com problemas. Mas cada momento extrapassado aqui era repleto de grande perigo. Kate foi até o ralo e se agachou. Ela duvidava que fosse capaz de lidar com a grade. Entretanto, para sua surpresa, ela a levantou sem dificuldade. Em seguida, ligou a lanterna de seu celular e a iluminou. Lá estava ela. À direita, uma porta de ferro, e havia números nela. Kate abriu a caixa novamente e começou a discar a combinação, comparando-a de tempos em tempos com a entrada de Tony. Era apenas um palpite, talvez a combinação significasse algo completamente diferente? Como o número de telefone de alguém. Mas a porta se abriu com um rangido audível. Empolgada, sem se dar conta da presença de Arstan, Kate entrou e tirou uma pequena bolsa de couro. Ela desamarrou o cordão. O celular tremia em sua mão, mas a jovem, mesmo sob a luz errada, percebeu que sim, era isso. Várias pedras preciosas grandes, parecia ser uma esmeralda e este era um diamante. Kate não tinha certeza, ela nunca havia se tornado uma joalheira profissional. Mas ali, uma bola lisa e pesada de cristal negro estava na palma de sua mão. Tinha o tamanho de uma maçã grande. Era a única coisa que Kate havia colocado em sua bolsa. Apressadamente, ela colocou o resto na bolsa, apertou o cordão, devolveu o tesouro ao seu lugar e fechou a porta do cofre. Agora ela colocou as barras de volta no lugar, endireitou as pernas rígidas e correu para fora daqui, certificando-se de que ninguém a visse, que ninguém soubesse que ela estava aqui e que tivesse testemunhado o que estava acontecendo. Ela não conseguia explicar para si mesma por que não havia trazido as pedras com ela. Em primeiro lugar, Kate estava firmemente convencida de que elas não eram dela, mas do filho de Tony. Em segundo lugar, aquelas pessoas assustadoras, aquelas pessoas assustadoras, aquelas pessoas assustadoras, aquelas pessoas assustadoras, aquelas pessoas assustadoras. Em segundo lugar, essas pessoas assustadoras não desistiriam, tentariam desvendar toda a cadeia. Talvez não conheçam a esfera, o que ela vale para eles. Mas se encontrarem o cofre e decidirem que todo o tesouro está em seu lugar, não procurarão mais. E não sairão por causa disso, Kate. E, finalmente, pareceu-lhe que aquelas joias davam azar.
Kate não estava em condições de ficar sentada pacientemente na estação, esperando o ônibus. Ela pegou um táxi para casa, trocando de carro várias vezes para não dar pistas a possíveis perseguidores. Ela chegou ao seu vilarejo quando o dia estava amanhecendo. E a cena era tão pacífica que a jovem até balançou a cabeça como se tivesse sonhado com todos os eventos que haviam ocorrido. Tudo estava quieto, apenas com o mugido ocasional das vacas e o latido esporádico dos cães. Kate pediu ao motorista do táxi que parasse o carro perto da igreja. "Eu cuido disso", disse ela. Ela queria mais do que tudo correr para Archie agora mesmo e contar tudo a ele. Mas também não podia se dar a esse luxo. Ela tinha que pensar nas coisas primeiro. Ela andava pela casa, bebendo água da torneira, copo após copo, falando consigo mesma e até gesticulando. Em resumo, do lado de fora, ela poderia ser confundida com uma louca. Era domingo. Kate decidiu esperar pelo menos até às 10 horas da manhã para ir à casa de Archie. Ela se sentiu atraída pela bola de cristal, queria ver por que ela havia se tornado tão preciosa, acariciar a superfície escura e sedosa, olhar suas profundezas como se estivesse mergulhando em um abismo. Mas algo o impedia de fazer isso. Talvez fossem as palavras da cartomante. Aglaia não disse a ele para olhar para as profundezas negras da bola. Sua voz soou como se ela estivesse bem ao seu lado. "Caso contrário, você será amaldiçoado como eu." Kate ouviu um carro parar em frente à casa e ficou morrendo de medo. Será que alguém já saberia onde ela estava se escondendo? Deus, mas ele teria que estar correndo como um louco para estar aqui em tão pouco tempo. A jovem se levantou na ponta dos pés e olhou por cima da cerca, quase chorando de alívio. Era Archie se aproximando. Aquele é o carro dele. E lá está ele, batendo na porta. Já estou indo, gritou Kate. Para ela, Archie não poderia ter acabado de chegar. Talvez o noticiário já tivesse noticiado a morte de Tony. Afinal de contas, ele era um homem famoso. Eles se lançaram um contra o outro com perguntas ao mesmo tempo. "Como você sabia? Onde você estava?" Ele desapareceu sem dizer uma palavra. Kate olhou para Archie por alguns segundos e percebeu que ele não sabia de nada. "Preciso falar com você", disse ele. "Eu queria convidá-la para ir ao lago remoto hoje", confessou Archie, "mas fiquei com medo de que você ainda não tivesse voltado. Por via das dúvidas, trouxe um piquenique." "Tudo bem, vamos lá." "Espere, só um minuto." Kate entrou correndo em casa, colocou a bola de cristal de volta na bolsa, vestiu uma jaqueta leve e correu para a casa de Archie. Essa viagem foi a mais longa que já haviam feito. O jipe era tão off-road, tão espesso, que Kate achou que nunca conseguiria sair sozinha, que se perderia. Mas o lago em si era lindo, e era muito raro um ser humano pisar aqui, talvez ninguém tivesse vindo aqui há vários anos. Portanto, a natureza estava em sua beleza intocada, e o canto dos pássaros me deixava tonta. Talvez se a paisagem não fosse tão pacífica, Kate não teria tido coragem de se lembrar de tudo o que havia passado. Eu temia que Archie não acreditasse nela. Mas ele fez algumas perguntas esclarecedoras e depois ficou em silêncio, pensando profundamente. No entanto, ela sentiu que ele não acreditava que sua história fosse uma mentira e estava pensando no que fazer em seguida. "Eu tenho as fotos", disse ela calmamente. "Você acha que eu não sonhei com tudo isso?" Archie respirou fundo. "Que Deus ajude qualquer um que adivinhe que você estava lá, você viu e ouviu tudo. Que Deus ajude o esconderijo, mesmo que o encontrem. Acho que seu marido não sentia pena das joias, ele apenas odiava as pessoas que o faziam trabalhar para elas. E ele queria fazer algo por elas, não ceder a elas, não ceder a elas. Eles são muito cuidadosos, é claro, e quando estão procurando o esconderijo, podem seguir seu rastro. E se souberem das fotos? Milagrosamente, você saiu ileso naquela noite. Por algum motivo, tive um mau pressentimento. No caminho de volta, eles pararam na casa do Archie. Beberam leite gelado, alimentaram o gato. Archie insistiu que Kate ficasse com ele,
que ninguém soubesse que ela estava aqui. E ele sempre estaria lá para ela. Mas a velha casa de madeira, longe da cidade, não parecia segura para a jovem. Se algo acontecesse, ninguém viria ajudá-la. Leve-me para casa, por favor, ela pediu. Naquele momento, seu irmão saiu do quarto. Eu levo você, disse Billy. Ela queria dizer não, mas, por algum motivo, não disse. Archie também olhou para o irmão com ar de interrogação no início, mas depois assentiu. Vou dizer algumas palavras, e ele levou Billy para a cozinha e conversou com ele. Mas quando o jipe parou diante da porta da casa, Kate abriu a porta e pulou para fora. Um grande carro preto com vidros fumê dobrou a esquina. Entre no carro, rápido, ordenou Archie. Depois disso, Kate não conseguia se lembrar de como tinha ido parar ao lado dele. Ao mesmo tempo, ela não tinha dúvidas de que o carro preto de aparência fantasmagórica não estava ali por acaso. Assim que eles se afastaram, o carro começou a persegui-los. Segurem-se bem. A corrida louca parecia não ter fim para Kate. Fora da estrada, sobre buracos. Ela não fazia ideia de que Archie sabia dirigir daquele jeito. Ele mandava o jipe para um lado, depois para o outro, desviando de repente. Se eles começarem a atirar, estourar os pneus, então, e ele disse, e Kate sabia o que ele queria dizer. Então eles ficarão completamente à mercê dos perseguidores. Eles estão desarmados. Eis o que vamos fazer. Kate fechou os olhos enquanto o jipe acelerava pelo campo, tremendo tanto que mordeu a língua. Ela não conseguia se afastar do carro preto, mas isso não parecia incomodar Archie. De repente, o jipe se desviou com tanta força que as correias se cravaram em seu corpo. Kate abriu os olhos. Eles estavam à beira de um penhasco, com as rodas dianteiras e traseiras do jipe quase o ultrapassando. E o carro preto estava voando para baixo. Seria preciso que Archie conhecesse o terreno tão bem quanto ele para fazer uma manobra tão arriscada. Ele se desviou a tempo e os perseguidores desapareceram. Mais alguns instantes e o carro, que estava no fundo de um barranco profundo, explodiu em chamas. Kate perdeu a capacidade de ouvir e pensar por alguns instantes. Ela voltou a si quando Archie a puxou para perto de si e acariciou sua cabeça como uma garotinha. É isso, e é isso. Ninguém vai machucá-la agora. Vai ficar tudo bem agora. Kate chorou incontrolavelmente logo a camisa no peito de Archie estava completamente molhada. Algumas semanas após esses eventos, Kate e Archie estavam caminhando pelas trilhas de um parque na mesma cidade onde a jovem havia morado. Agora ela tinha ido até lá porque um negócio urgente aguardava sua presença. E hoje Archie se juntou a ela. Estava chuviscando um pouco, uma chuva fria que não sugeria o fim do verão, mas sim um outono profundo. Mas Kate tinha um grande guarda-chuva, e ela e Archie haviam se esquecido da chuva. Mais tarde, ele foi encontrado em sua própria casa. Acredita-se que ele tenha morrido de um derrame. O funeral foi sincero, disse Kate, não por motivos formais. Tony era um bom homem, independentemente do que acontecesse. Então, você podia ver que as pessoas realmente sentiam pena dele. Muitas pessoas estavam chorando. O filho dele, Nani, não é um garotinho, é um adolescente. Ele tentou se segurar. A pobreza não o ameaça, é claro. As pedras se transformaram em dinheiro, e Nani será um homem muito rico. Abri mão de minha parte da herança. Acontece que Tony tinha tudo planejado. Nani logo iria para a Inglaterra, estudaria em um colégio interno até atingir a maioridade. E então ele teria dinheiro suficiente para pagar por sua própria educação em qualquer universidade. Ele também seria dono da casa de seu pai. E aquele lindo tigre? Asta irá para uma reserva no Extremo Oriente. É um longo caminho, é claro, mas ele estará em um ambiente natural. Nada de zoológicos. Se ele não tivesse me deixado entrar no recinto, só Deus sabe o que teria acontecido. Todos nós deveríamos ser gratos a ele. Kate retirou ligeiramente sua mão da palma de Archie. Bem. Estamos quase lá. Eles estavam em frente à casa de Aglaia.
Ninguém abriu a porta por um longo tempo. Então, ouviram-se passos leves e a porta se abriu, primeiro a corrente. Aglaia estava vestindo uma túnica de seda preta com dragões bordados. Sem o cocar, com os cabelos caindo até os ombros, ela parecia mais jovem para Kate do que da última vez em que estivera aqui. Olá, nós, e Kate começou. Aglaia puxou a corrente para trás. Entre. E não precisa me contar nada, eu sei tudo. A vidente as conduziu ao mesmo escritório em que Kate estivera da última vez. A jovem tirou silenciosamente uma bola de cristal preta de sua bolsa e a estendeu para Aglaia. Ela apenas acenou com a cabeça, sem agradecer. Era como se ela tivesse recebido de volta algo que deveria ter pertencido a ela e a mais ninguém. O que você quer me perguntar? Ela se voltou para Kate. Não se preocupe, não levarei um centavo. Faça a pergunta que mais a preocupa. Onde eu moro? Perguntou Kate, e hesitou por um momento. Onde é o lugar na Terra onde nada pode me ameaçar e eu posso simplesmente encarar cada manhã e aproveitá-la? Aglaia colocou o globo sobre a mesa, em um suporte de bronze que parecia ter sido projetado especialmente para ele, e disse: Veja você mesma. Veja você mesmo. Mas você. Você disse que eu seria amaldiçoada. Eu já estou amaldiçoada. Veja. Kate olhou para as profundezas escuras e de repente viu sua casa. A mesma casa de fazenda com telhado verde que ela havia amado. E havia pessoas lá também. Kate percebeu que se viu abrindo a porta. E Archie estava segurando sua mão. Eles entraram juntos no pátio. Kate olhou em volta para ver se Archie tinha visto o que ela tinha visto. Ele apertou sua mão com força, e ela percebeu o que aquilo significava. Juntos para sempre. Em uma época, quando Billy e Archie eram crianças, eles discutiam com frequência e até brigavam. No início, a mãe tentou apelar para a consciência deles. Quem é mais esperto, o primeiro a ceder, parar, calar a boca? Mas depois ela se convenceu de que isso não funcionava. Um dia, Archie, do ponto de vista de Billy, fez algo realmente maldoso. Ele havia concordado em brincar de esconde-esconde com as crianças mais novas no playground. Era a vez de Billy dirigir. Ele procurou por seu irmão e seus amigos por um longo tempo, mas não encontrou ninguém. Então, descobriu-se que Archie ligou para todo o grupo em casa, e eles viram Billy procurando por eles das janelas do apartamento e riram disso. Nunca mais vou perdoá-lo por isso em minha vida. Billy gritou com lágrimas de raiva quando descobriu. Mamãe pediu que Archie se desculpasse, que pedisse desculpas ao irmão. Mas Archie amava a si mesmo e decidiu não se humilhar na frente de seu caçula. Em vez disso, eles pararam de se falar. 2 semanas se passaram. É claro que também foi difícil para a mamãe. Havia 2 lados opostos na casa, e ela estava entre eles. E estava claro que ela estava do lado de seu filho mais novo. O aniversário de Billy estava chegando. No dia anterior, sua mãe entrou em seu quarto. E aí, ela perguntou com tristeza: vamos viver assim? Por quê? Vejo que você também está passando por um momento difícil. Sabe por quê? Porque não consegue perdoar seu irmão. E ele não acha que a culpa é dele. Ele anda por aí todo orgulhoso de si mesmo. Acredite em mim, ele também se sente mal. Ele só está se fazendo de desentendido. Estou prestes a lhe contar um segredo incrível. Quer saber? O Billy não aguentava mais. Bem, se você o perdoar, de verdade, com todo o coração, e os poderes superiores estarão do seu lado a partir de agora. Coisas mágicas começarão a acontecer. Você está brincando. Experimente e descubra, disse mamãe. Billy ficou pensando até adormecer. No dia seguinte, Archie se sentiu muito desconfortável. Ele sabia que era o aniversário de seu irmão mais novo. À noite, mamãe colocaria a mesa, os convidados chegariam. E, pela manhã, ela já havia dado o presente ao Billy. Bem, acho que vou sair hoje à noite e jogar futebol com os meninos. Durante o resto do dia,
sem olhar para ninguém, Archie disse. Então Billy se recompôs e perguntou: Você não vai me dar nada? Você não vai comer o bolo? Ele não precisava do presente. O importante era que ele havia falado primeiro. Ele estendeu um ramo de oliveira de paz para seu irmão. Lágrimas brotaram nos olhos de Archie. Ficou claro o quanto ele se importava. Ele correu para o quarto, abriu o cofrinho, colocou todas as moedas na palma da mão e as levou para o irmão. Aqui, e compre o que você quiser. Billy sabia que Archie estava economizando para comprar uma nova bola de futebol. Mas perdoar seu irmão era mais importante para Archie. Billy nunca havia tido um aniversário tão feliz. E, desde então, ele não conseguia se lembrar de uma ocasião em que ele e Archie tivessem brigado muito. Seu irmão tentou não machucá-lo mais. E agora que ele, Billy, nem precisava fazer nada, bastava entregar Kate aos homens que tinham vindo buscá-la, e ele não, e salvá-la. Era como se a dor que ele carregava dentro de si por tanto tempo tivesse finalmente desaparecido. Kate nunca ficou sabendo de tudo isso. E logo Betty Walker, que estava encarregada de capturar os cães, foi literalmente pega pela mão. Descobriu-se que a senhora estava lavando muito dinheiro. E multas ilegais, pseudo-relatórios e fundos alocados para a construção do abrigo e que flutuavam em lugares desconhecidos, onde tudo isso era uma questão de suas mãos brilhantes com unhas bem cuidadas. Agora ela tinha que responder. E seu marido influente não poderia ajudá-la agora. O caso foi apresentado pelo representante eleito da aldeia, que gostava muito de tais revelações. A cidade ficou encantada com elas. Descobriu-se que a própria Walker poderia ser punida. Betty foi realmente condenada, mas nada ajudou. Harry perdeu seu emprego por causa da publicidade que a história recebeu. Mesmo em sua própria comunidade, tentaram não lhe dar apoio. O homem começou a beber. Aflito, ele se lembrou de sua primeira esposa, mas ela havia se casado novamente há muito tempo e não queria mais nada com ele. Então, ele procurou a mãe de Kate. Harry se sentia culpado pela mulher. Ele a havia engravidado uma vez e não havia feito nada para ajudá-la. E quando ela ligou para ele uma vez e pediu dinheiro emprestado, pois Kate estava muito doente e precisava de medicamentos caros, ele simplesmente desistiu. Você foi estúpida em manter o bebê. Eu lhe disse que não a ajudaria e que você não poderia cuidar dele sozinha. Veja, aconteceu exatamente como eu disse que aconteceria. E ele desligou o telefone na minha cara. Agora ele veio se confessar. Achou que Deus devia estar punindo-o por seus pecados. O que posso fazer por você? Ele perguntou à mãe de Kate, ou por sua filha. A mulher apenas acenou com a mão. Então ela disse: Ajude o rapaz que salvou Kate. Ele precisa eliminar seu registro criminal. Então, Harry teve que ajudar Billy, que ele queria matar. A história da fuga foi abafada, novas circunstâncias surgiram no caso do assassinato, o melhor advogado defendeu o garoto agora, e Billy foi libertado. Coisas incríveis vão começar a acontecer, ele ouviu a voz de sua mãe dizer: Você só precisa me perdoar. Deixar de lado a dor. O que você quer fazer agora? Perguntou seu irmão. Billy encolheu os ombros. Estou indo para o mar por uma semana. Preciso pensar, voltar a mim. Quero ficar sozinho. Eu entendo, Archie assentiu, mas não me machuque, pegue algum dinheiro meu e de Kate. Que seja um presente por todos os aniversários em que estivemos separados. Billy sentou-se na praia, sobre as pedras quentes. Estava escurecendo e os turistas estavam voltando para casa. Mas uma garotinha, com cerca de 5 anos, não queria ir embora. Ela tinha longos cabelos loiros, um vestido de verão vermelho e joelhos raspados. Ela estava sempre brincando com o mar. Corria sem medo em direção a ele, gritava quando uma onda mais alta se aproximava dela, acariciava o mar com as palmas das mãos. Ingá, já chega, sua mãe a repreendeu. Mas ela apenas balançou a cabeça. Vamos para casa. Não, mamãe, não mais. É tão bom aqui.
Billy olhou para a garota cuja vida tinha acabado de começar e pensou que não era tarde demais para começar de novo.